Quem era o vereador José Barbosa de Araújo? O vereador José Barbosa de Araújo era uma pessoa assim, dedicada à família e à população, em geral, porque ele gostava muito de ajudar aquelas pessoas que mais necessitavam, principalmente as pessoas mais humildes, viu? Que o vereador José Barbosa construiu? Se dedicava assim, eram os funcionários públicos municipais. Então, o que ele exigia mais do prefeito eram os reajustes, para que os funcionários ganhassem um pouquinho mais. E juntamente com os demais vereadores da época, eles fizeram muita coisa, né? Pediram a iluminação da cidade, o asfalto, porque Itaquá não tinha nada disso. Itaquá não era o que é hoje. Então, Itaquá não tinha asfalto, não tinha iluminação, tinha aqui no centro, os bairros não possuíam nenhum benefício. Então ele ajudou muito. Ajudou muito. Quem incentivou o vereador José Barbosa a se candidatar? Foi ele mesmo. Ele mesmo? Isso mesmo. Ele teve essa força de coragem para se candidatar e sozinho ele conseguiu o primeiro mandato e o restante foi mais fácil. Tem como a senhora falar um pouquinho dessa história assim, da candidatura dele, o que levou ele a se candidatar, a brigar, no caso? Na época, aqui em Itaquá tinha poucas pessoas que se interessavam assim, pela política, né? E ele, eu já vi assim no meu avô, que o meu avô era político. Então ele, assim, herdou muito essa parte do meu avô, de se interessar pela política. E ele era, como ele só teve até o quarto ano primário da época, né? Mas ele entendia de lei, eu acredito que mais às vezes que um advogado, porque tinha uma memória muito boa. Então ele sabia tudo, ele era muito inteligente. E uma inteligência própria, porque ele nunca quis saber de ampliar o estudo dele. Sempre ficou ali. E acho que deve ter sido do meu avô, porque meu avô era político. E ele, eu acho que se apaixonou pela política, porque era uma paixão mesmo, porque financeiramente não dava nenhum resultado, né? Como era, o vereador só ia porque ele gostava mesmo do que ele fazia, ele amava Itaquá. Então, ele nasceu aqui em Itaquá, morreu aqui em Itaquá. Nunca quis mudar. A minha família todinha, inteira, desde o meu tataravô, bisavô, nosso, é todo itaquaquecetubense. Como surgiu a ideia de homenageá-lo dando à escola o nome dele? Isso foi uma iniciativa da Câmara Municipal. Então eles mandaram um projeto para a prefeitura solicitando o nome, tanto que não só o nome da escola, como tem o nome de uma rua. Você sabe que ali a rua paralela ali, atrás da prefeitura, também é o nome dele. E não foi iniciativa nossa, foi iniciativa da Câmara Municipal mesmo, dos vereadores. Muito bom. Você sabe que ele não comentava nada com a gente em casa sobre a política. Tanto que eu sou funcionária pública, ele nem ficou sabendo que eu ia trabalhar na prefeitura. Que ele poderia. Na época era bem mais fácil você entrar assim, pela indicação de um vereador. Ele não queria ficar preso ao prefeito. Ele queria ter liberdade, porque você sabe, até hoje, se você é parente de vereador e o vereador não apoia o prefeito, quem sofre as consequências sempre é o funcionário. Então isso ninguém podia fazer porque ele não... Então a vontade que ele tinha era do progresso de Itaquá, juntamente com os demais vereadores, né? Na época parece-me que eram 9 vereadores, o máximo, quando ele faleceu.
Então, essa história que a senhora contou pra gente, ele vivia muito com a família, né? Vivia. Ele vivia mais com a família do que, assim, na rua. Ele não era, assim, muito de ficar na rua, ele ficava mais em casa. Muito caseiro. Né? É. Só gostava muito de dançar, né? Isso. Mas sempre ele estava com a família. Com a esposa dele, principalmente. E ele foi eleito um dos maiores vereadores, assim, os maiores vereadores, né, na época, que a senhora Ele até foi relatou. 3 ou 4 vezes, eu não lembro bem. Mas ele deve Mas ele teve uma quantidade maior de voto. É, sempre ele era muito bem. Só na última eleição, que ele já estava paralítico, então aí ele não ganhou. Mas ele foi reconhecido? Foi. De alguma forma? E que forma a senhora pode estar falando pra gente? O reconhecimento, sei lá, foi uma que você vê, ao que ele morreu, ele teve a denominação dessa escola, né, que nós ficamos muito felizes, da rua que a gente não esperava, porque normalmente são pessoas da família que pedem, né, nós nunca pedimos, foi iniciativa mesmo do pessoal da Câmara, do pessoal de Itaquá. Era ele e esse marido da minha tia que se destacavam mais, sabe, na família. Ele sempre é o que trazia mais alegria para nós, né? Então, é uma pessoa... A única coisa que eu sinto é que, como falei para vocês, ele era muito vaidoso. Eu não sei nem se vocês devem colocar isso. E quando ele poderia até ter andado de muleta, mas a vaidade dele era tão grande, que ele não quis. Usou a muleta uma semana e não quis mais. Então daí ele ficou na cama e morreu na cama. Nem uma cadeira de rodas, nem a muleta, porque essa vaidade dele não deixava. A vaidade foi maior do que Foi maior. Então ele não admitia que você tivesse dó dele. É para quem trabalhou a vida inteira e lutou pela vida inteira. E é o que eu falo, eu gostaria de vocês terem podido conhecido. Ele era uma pessoa que eu nunca soube que ele tivesse maltratado alguém. Não era uma pessoa vaidosa, assim. Porque nós, na época, a gente tinha fama de rico. Só era fama, porque em casa a gente comia arroz, feijão e chuchu, né? Mas como nós éramos muito antigos aqui, meu avô era fazendeiro, tudo. E essa vaidade ele levava com ele. Então ele adorava dizer que ele era José Barbosa de Araújo, filho do Benedito Barbosa de Araújo, sabe? Então ele tinha muita vaidade de ser pertencer à nossa família. E ele, assim, eu acho que por ele podia até morrer por nós. Mas por uma pessoa da rua também. Não tinha diferença, ele não diferenciava a pessoa de casa com... Não. Pra ele era tudo igual. Era tudo igual. Como foi para vocês após a perda dele? Olha, do jeito que ele estava, eu acho que a gente ficou aliviado. Porque ele se entregou, ele ficou na cama. Você já pensou, uma pessoa que era ativa, não parava quieto, ia para cá, ia para lá, conheceu tantos lugares com o caminhão dele, vinha contando novidades da estrada, de tudo, e de repente se resumir numa cama. Então, a gente percebia que ele não queria mais viver. Deixa eu perguntar pra senhora, eu tô aqui tentando lembrar. Ele era conhecido mais como, não como vereador, como José Barbosa. A senhora tinha falado do apelido dele. Porque todo mundo aqui mais conhecia do José Capial, né?
diretora Clarice, a professora Rose de língua portuguesa e a nossa professora Valéria da sala de leitura. Elas vieram aqui para comentar um pouco sobre o Cinearte 2015, um projeto desenvolvido pelos alunos do segundo ano. Então, nós estamos aqui para falar desse projeto, das ações desenvolvidas pelos alunos, que foi muito bom. E os nossos alunos saíram do seu cotidiano, foram além para fazer pesquisas, entrevistas, favorecendo assim a aprendizagem desses alunos. Eles trabalharam com uma história do vereador José Barbosa de Araújo, que faz parte da vida deles. Porém, esses alunos não sabiam, né, nada a respeito do vereador. A Valéria, que acompanhou muito, que pode falar alguma coisa para nós, né, Valéria? Realmente, a pesquisa que nós fizemos assim, na história do vereador, né, foi surpreendente até mesmo para mim. Que na história dele, falando da história dele, dos parentes que a gente conseguiu achar, aqui em Itaquá mesmo, que eu mesmo também não sabia que morava aqui, fazia a mínima ideia de que ele tinha parente vivo ainda, que ele tem parente que trabalha aqui. E a história dele foi surpreendente, assim, pra gente, pra mim, os alunos, né? Que a gente aprendeu bastante mesmo com essas coisas do Cinearte. E é que nem a mesma diretora já falou, é o primeiro ano, né, que a gente trabalhando, né, no Cinearte. Eu me gratifiquei, porque eu sabia que eu era capaz, junto com esses alunos, capaz de fazer isso. Então, para mim também foi um aprendizado muito bom participar do Cinearte. Veio enriquecer. E veio enriquecer. Veio enriquecer o dia a dia de vocês, né? Tanto dos alunos como o nosso, né? E tudo surgiu com a curiosidade deles, né? Com as histórias, as lendas que surgiam aqui no bairro, falando que o José Barbosa ainda estava presente aqui, a Dona Lúcia, né, contava histórias de terror para as crianças. Tinha o José Barbosa que se encontrava aqui ainda, que uma outra vez ela via. Então, por causa disso, foi feito a pesquisa. Não, a pesquisa foi feita por um projeto, mas colocamos a filmagem, né, dele aparecendo para os alunos, para reforçar um pouco essa lenda que existe em torno dele. Infelizmente, a Dona Lúcia veio a falecer, nos deixou, tem aproximadamente 2 semanas. Por isso nós gostaríamos de citá-la, prestando essa homenagem ao serviço que ela fez, pois ela foi zeladora dessa unidade escolar há muito tempo. Agradecer essa oportunidade de estar falando com vocês. Nós, os alunos, também queremos agradecer muito o apoio da diretora com a gente, o apoio dos nossos professores, né, por ter acreditado na gente mais uma vez. E o ano que vem a gente está aí. Muito obrigada pela ajuda de todos que colaboraram com a gente.